Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. A igreja está celebrando o dia de Santa Bernadette Soubirous. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão que vinha até ele. Ele perguntou a Filipe: onde vamos comprar pães para alimentar esse povo? Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pães será incapaz de alimentar essa multidão, ainda que seja com um pedacinho. André, irmão de Simão Pedro, que também era discípulo, disse-lhe: temos aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que será isso para tanta gente? Jesus ordenou que eles sentassem. Ali havia muita grama. Jesus tomou os pães, levantou os olhos aos céus, agradeceu a Deus e repartiu os pães. E fez o mesmo com os peixes. Depois ordenou aos discípulos que distribuíssem ao povo. O povo estava sentado na grama em grupos de 5.000 homens. Todos comeram e ficaram saciados. Então Jesus mandou que eles recolhessem os pedaços que sobraram para que não se desperdiçassem. E todos comeram e ficaram saciados. E eles recolheram 12 cestos de pedaços. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das dificuldades da vida, e diante dos grandes desafios, Jesus sempre nos fará essa pergunta: o que faremos? E eu e você vamos colocando as primeiras dificuldades que vão surgindo na frente dele. Nossa incapacidade, não temos preparo, é muita gente. Porque às vezes nós não confiamos que Jesus é o Deus do impossível. Sempre Jesus nos fará essa pergunta: o que faremos? E com o coração fechado, às vezes, de medo, de insensibilidade, com o coração fechado também de preguiça, de acomodação, ou até mesmo desviado na finalidade da missão do nosso discipulado, onde nós colocamos os nossos projetos pessoais acima da vontade do Senhor, egoisticamente. Então nós vamos colocando diante de Jesus os obstáculos, como aqueles discípulos do Evangelho que disseram: nós vamos fazer, mas não fazem. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos sempre que Jesus, como um gênio da lâmpada, resolva tudo, que nos apresente as respostas rápidas, que haja miraculosamente, milagreiramente para realizar todas as coisas. Mas Jesus devolverá sempre essa pergunta para nós: o que faremos? E nós sempre nos colocamos diante dele com os obstáculos e as dificuldades. Jesus hoje nos convida a acreditar que ele é o Deus do impossível. Não são os discípulos que multiplicam os pães, é Jesus. O que cabe aos discípulos de ontem, de hoje e de amanhã é crer em Jesus, ouvir as suas ordens, cumprir as suas palavras, obedecer aos seus mandamentos, para que assim o grande milagre que ele nos propõe possa acontecer. Não são os discípulos que multiplicam os pães. Os discípulos obedecem e os discípulos distribuem os frutos que Jesus dá. Jesus percebe com um coração amoroso. Jesus não se distancia, não foge, não se fecha, mas ele olha aquela multidão, se compadece dela com um coração amoroso e começa então a perguntar a Filipe: o que faremos? E chega Filipe apresentando as dificuldades, e chega André também apresentando as dificuldades, mas Jesus dá uma ordem: distribua, repartam, e assim o grande milagre acontece. Meus irmãos e minhas irmãs, que essa palavra de hoje incendeie seu coração
e convide você a um retorno à fé, ao retorno a Jesus. Que faça você perceber se a sua vida como discípulo e discípula de Jesus se está na direção dele, se está respondendo às finalidades do evangelizador, do discípulo e da discípula, que é ser representante de Jesus. Logo mais às 7 horas da noite, vocês terão aqui na nossa igreja matriz a Santa Missa com a liturgia das horas. E a nossa igreja fica aberta de 8 da manhã até o meio-dia e de 14 horas até as 20 horas. E amanhã, sábado, 4 horas da tarde, nós já teremos a missa dominical aqui em nossa igreja matriz. E não nos esqueçamos de realizarmos o milagre da solidariedade. Ao fazer as suas compras mensais, compre 1 quilo a mais e envie para nós, para que a gente possa atender as 168 famílias aqui de nossa igreja matriz. Um grande abraço para todos, paz e bem. Santa Bernadette, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser.